Olá, tudo bem? Vamos à nossa primeira unidade, Filosofia da Educação. Filosofia da Educação e os principais tipos de conhecimento. Esse assunto nunca se esgota, sabe, gente? Sobretudo agora no que a gente vive, com relação às mídias, com relação ao que a gente compreende e interpreta o mundo e, inclusive, a nós mesmos, certo? Mas vamos ver como é que a filosofia sistematiza isso no campo da educação. A educação ela é uma prática humana direcionada por uma determinada concepção teórica. Isso me lembra muito uma frase, uma máxima do Freire, né, que não existe uma educação neutra. Ou ela é inclusiva ou ela é de incluir ou de excluir. Um dos dois. Mas dizer que existe uma pauta, um modelo neutro, não existe. Né? E aqui está muito bem destacado, né? É como se fosse, qual é a sua concepção de educação? A minha concepção de educação, ela é isso, isso, aquilo. O que fundamenta, que aí é o papel da filosofia. Ela é fundamentada por isso. Aí resta saber se essa concepção, ela inclui ou exclui. O aluno, professora, não, a gente vai falar de sujeitos de uma maneira geral, né? Então, assim, a prática pedagógica, ela está articulada com uma pedagogia, né? Que nada mais é do que uma concepção filosófica da educação. Entenderam? Porque o que acontece? A educação ela é uma ciência, né? Falando assim de uma maneira geral. O que sustenta a educação? A filosofia. Né? Digamos assim, o que dá a base, né? Considerando que base é o que sustenta, é a filosofia. E aí, continuando. Aqui é uma tentativa do conceito de filosofia, né? Que é um corpo de entendimentos que compreende e dá significado ao mundo e à existência. Então, é como eu acabei, quando eu abri a aula, né? Quando eu comecei a aula, meio que apontei isso para vocês. A filosofia ela é uma atitude, né? Ela tem uma linguagem própria, como a química, por exemplo. Né? A química ela tem uma linguagem própria. O que é? A linguagem formal. Né? As características da substância. Se você for fazer uma reação química de uma substância X com Y, vai resultar Z. Você tem como demonstrar isso, inclusive matematizando. Não é assim que vocês fazem? Filosofia também. Ela não faz matematizando, ela faz problematizando. Ela vai dizer até que ponto essa realidade ela tem, digamos assim, ela é coerente ou não, ela é passível de problematização ou não. Então, a filosofia, além de ser uma atitude, ela é esse corpo de entendimentos também, né? Do ponto de vista da sistematização. Ela não é qualquer tipo de conhecimento. E aí, assim, para iniciar o exercício do filosofar, a primeira coisa a fazer é admitir que vivemos e vivenciamos valores. Né? Então, nós somos seres que vivenciamos valores. Professora, todo mundo julga? Sim, a gente julga. A máxima do senso comum que não é que eu esteja te julgando. Sim, até o fato de você estar afirmando que você não está julgando já é um julgamento. Você está fazendo um juízo de valor. Né? Então, a filosofia ela tem aí essa pretensão, essa atitude, né, que é admitir que nós estamos dentro desse circuito. Né? Então, a gente, digamos assim, a gente pode sistematizar aqui. São, pois, em síntese, 3 passos para ter essa atitude. Inventariar valores vigentes. Quais são os seus princípios? Eu tenho referência na família, em casa, ou fora de casa, com as outras instituições. A partir do momento que você percebe o que te faz enquanto sujeito, quando eu falo sujeito, viu, gente? Eu estou falando de pessoa, de vocês, seres pensantes, críticos, reflexivos. Embora nem todos são dotados dessa característica no sentido de que não tem essa, a habilidade, mas ela é passível de ser construída, né? Ela está em potência e não em ato. Aristóteles ele é maravilhoso quando vai fazer essa descrição. Né? Então, inventariar os nossos valores, criticá-los e reconstruí-los. Né? Então, uma das tarefas da filosofia é essa. E aí, para iniciar o exercício do filosofar, a primeira coisa... isso aqui eu já falei, ficou repetido o slide, peço desculpas. Então, o que é esse momento da crítica?
É tomar esses valores e submetê-los a uma crítica acerba, questioná-los por todos os ângulos possíveis para verificar se são significativos e se de fato compõem o sentido do que queremos dar à existência. Quando Leucipo e Demócrito afirma que a menor unidade da existência é o átomo, pessoal, eles não estão falando só de uma matéria não, viu? Esses caras, quando eles fazem isso, sobretudo físicos e matemáticos, eles vão na raiz da questão. Demócrito e Leucipo, eles fazem isso, eles querem o que é intimidade, o que faz nós sermos o que somos e não uma outra coisa. Nós somos até seres pensantes, né? O cara, quando ele consegue fazer essa redução da gente a um átomo, que na verdade não é nem uma redução, peço até desculpa pela expressão, mas é uma analogia, esse exercício é um exercício crítico, porque ele vai fazer uma crítica aos demais teóricos que vão dizer o que nos constitui intimamente, o que faz a gente existir no mundo. Olha que coisa profunda. Por isso são considerados filósofos, né? E aí, só que contudo, ninguém pode viver exclusivamente da negação do processo de vasculhação dos valores. Não se vive na negatividade. Então, o que acontece? Se de um lado eu critico, eu não posso ficar na crítica só pela crítica e não dar alternativas. Quando eu me proponho a dar alternativas, isso significa dizer que eu estou ressignificando um fenômeno, vamos imaginar, uma realidade. Então, não se vive na negatividade. Então, importa um terceiro momento do filosofar, a construção crítica dos valores que sejam significativos para compreender e orientar nossas vidas individuais e dentro da sociedade. Sócrates fez isso, viu? O Sócrates, quando ele sai, ele vai nas praças, né, nos locais públicos, sobretudo com jovens, ele tenta fazer, olha, o que é a coragem, o que é o Estado, o que é o governo, né? O que é a virtude. Mas quando ele provoca isso nas pessoas, ele faz uma provocação, mas uma provocação filosófica, porque a pessoa fica se perguntando sobre isso, que eu acabei de dizer na aula, sobre isso que é nossa rede de verdades. Se a gente sustenta ou não, né? Isso é muito interessante. Aí eu volto a falar do Demócrito e do Leucipo, eu coloco aqui na química. Eu acredito que o Pascal também fez isso, quando trabalha a química dos fluidos, né? Eu acredito que seja isso. Pascal, ele não vai só falar de química, ele fala de como isso vai impactar na nossa existência também. Observem que grande parte dos filósofos eles são químicos ou matemáticos. E aí, continuando. As relações entre educação e filosofia parecem que ser quase naturais. Enquanto a educação trabalha... Olha que a diferença entre filosofia e educação, olha. Enquanto a educação trabalha com o desenvolvimento dos jovens, das novas gerações, de uma sociedade em geral, a filosofia é a reflexão sobre isso. Professora, mas eu não posso fazer isso também em ciência? Você até faz em ciência, no conhecimento científico, mas quando você faz no conhecimento científico, você faz de maneira especialista. A filosofia, ela faz numa totalidade, né? Ela quer saber, ela quer provocar isso, não só naquele objeto qual a gente está tratando, mas sobre várias perspectivas. Entenderam? E aí, assim, a filosofia ela fornece à educação uma reflexão sobre a sociedade na qual está situada. Sobre o educando, o educador, né, sobre os elementos que podem caminhar. Então, quando a filosofia ela faz essa pergunta à educação, isso significa dizer que a proposta é uma filosofia da educação. Percebem? Como é interessante isso? Essa é a tarefa dela com a educação. Por isso que no começo da aula eu falei para vocês, quando o Freire faz isso, ele propõe uma filosofia da educação. Aí, posteriormente, a gente vai ter os modelos de aprendizagem, mas antes disso, o Freire passou por essa tarefa filosófica, que é o objeto dessa aula que eu estou trabalhando hoje com vocês. E aí, continuando, nas relações entre filosofia e educação, só existem realmente duas opções. Ou se pensa e se reflete, né, sobre o que se faz, e assim realiza uma ação educativa consciente, ou não se reflete criticamente. Não tem para ninguém. Ou você recepciona, aceita,
ou você critica. E na medida que você critica, você ressignifica com alternativas. Tem isso também. Então, a filosofia, ela te propõe isso também. Quando ela faz isso com a educação, só tem dois caminhos, ou inclui ou exclui. Professora, como é que eu vou investigar, averiguar isso? Tem as teorias, aí a gente precisa compreender qual é os modelos dessas teorias que faz com que a gente compreenda que a sociedade, quando eu falo de sociedade, eu falo do aluno, do professor, tal, dos sujeitos. Será que eles são incluídos ou excluídos? Quando eu estiver falando de globalização, vocês vão perceber isso, tá bom? E aí, continuando. Essa aula, gente, eu tirei do texto do Cipriano Lucchesi, Carlos Cipriano Lucchesi. O texto chama-se Filosofia da Educação. Esse texto, vocês vão precisar só do capítulo 1 para trabalhar, tá bom? E eu peço que vocês leiam na íntegra, combinado? Leiam na íntegra direitinho, para que, se quiserem tirar dúvidas, vocês já estarem apropriados do texto e dizer, professora, essa passagem aqui do texto eu não entendi, essa outra aqui também não ficou muito clara. A ideia é essa, tá bom? No mais, agradeço, tá? Mais uma vez, volto a dizer, não se furtem de me procurar. Tem uma aluna do curso de vocês que é maravilhosa, eu quero deixar isso aqui registrado. Está com um projeto bem legal que eu ainda preciso compartilhar com o setor, com a coordenação, e convido vocês também a fazerem isso, tá bom? Estudar à distância, eu reconheço que é um desafio, e por ser um desafio, eu desejo que vocês não desistam, tá? No mais, gente, um forte abraço, tá? Qualquer coisa é só me procurar. Tchau, tchau.